Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar do livro de Jó. A virtude e a tentação e perda de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo servo em seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E ia seus filhos a casa um dos outros, e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Sucedia, pois, que, escorrido o turno de seus dias e de seus banquetes, enviava a Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecará meus filhos, e maldiçoarão a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: ó Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por elas. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há nessa terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cegaste de serve a ele em sua casa, e a tudo quando tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro de Jó e me disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto com eles, e deram sobre ele os caldeus. E Tomai e seu servo feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estamos ainda falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em suas casas, e seus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu no quarto canto da casa, e caiu sobre o jovem e morreu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E Jó é um homem tão temente a Deus que ele não se prostrou contra Deus. Pelo contrário, com todos esses acontecimentos, Jó rasgou suas vestes e se prostrou diante de Deus. Como se isso fosse nós na situação de Jó? Será que nós saberíamos lidar como Jó soube lidar com a situação dele? Será que nós seríamos fortes o suficiente como Jó foi na presença de Deus? Jó, no momento nenhum, pecou contra Deus. Pelo contrário, Jó adorou a Deus no seu profundo, mas no seu mais profundo. E vendo outro dia, viesse apresentar os filhos de Deus, e viesse apresentar perante o Senhor, veio também Satanás de novo apresentar perante Deus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor:
e disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor Satanás: Selate meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, semelhante a Deus. E quem se desvia do mal, que tenha retina por sinceridade, havendo-me ainda suscitado contra ele, para que comisse um caos. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pede e coopere, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a sua mão e toque-me nos ossos e na carne, e verás que não procede contra ti na sua face. E disse ao Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó, Lúcia, maligna, desde a ponta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou casco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinta. Então sua mulher lhe disse: Ainda me tenha por sinceridade, uma pessoa da Deus aí morre. Porém ele me disse: Como fala qualquer doida, fala tu, receberemos diante de Deus e não receberemos do mal? Em que tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E Jó tinha 3 amigos. Os 3 amigos de Jó ficou sabendo o que tinha acontecido com Jó, a situação que Jó estava passando. Os 3 amigos de Jó foram visitar Jó. Os 3 amigos de Jó, chegando onde Jó estava, vendo Jó de longe, não estavam conhecendo Jó. Quando viu Jó, levantaram sua voz e choraram, e rasgaram também seus mantos. E sobre as suas cabeças lançaram o pó no ar. Os amigos de Jó se sentaram do lado de Jó. Só que eles não falaram nenhuma palavra. Por entender a dor de Jó, eles ficaram em silêncio. Porque a gente sabe que Jó estava passando não é uma brincadeira, é muita luta, muito sofrimento. Jó é um homem temente a Deus. Jó não merecia passar pelo que estava passando. Igual nós, seres humanos, nós somos falhos, pecadores. Por nós estar com uma lutinha, com aprovação, já está reclamando. As pessoas não podem estar com uma luta, com uma prova, que já está reclamando, morando com Deus. Deus não agrada disso. Quando você está passando por uma aprovação, quando Deus te põe ali no deserto, aí você tem que adorar o nome do Senhor. Aí você tem que descer no laio de Jeová, aí você tem que jurar, se humilhar diante de Deus. Os amigos de Jó, em vez de ajudar o Jó, palavras abençoadas, com palavras, sabedoria, para ajudar Jó a passar aquela luta, aquele sofrimento que ele estava passando, os amigos de Jó não tiveram sabedoria, começaram a falar palavras que estavam enviando Jó, colocando Jó lá no fundo do poço, afundando Jó mais ainda na destruição. Mas mesmo os amigos de Jó falando palavras que estavam acabando com Jó, Jó não perdeu sua fé. Porque Jó sabia que na sua mente, no seu coração, ele não tinha feito nada de errado, ele não tinha pecado contra Deus. Só que sabemos que Jó venceu. Jó conseguiu vencer todas essas situações que ele estava passando. Jó venceu, já foi fiel a Deus até o fim, já foi temente a Deus. Jó não perdeu sua fé. E Deus abençoou Jó tremendamente. Porque vendo os amigos de Jó, só estava acusando Jó. Só estava acusando seus amigos de Jó. E vendo que depois de tudo que Jó passou, Deus abençoou Jó com dor da possibilidade que ele tinha antes. Deus virou o cativeiro de Jó. Que Jó, apesar de que seus amigos tinham falado para ele, Jó não tinha guardado mais mágoa, raiva, rancor no seu coração. Pelo contrário, Jó olhava para os seus amigos
como Jó orava para os seus amigos. O Senhor apresentou em dobro tudo quanto Jó ainda possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quando antes o conheceram, e comeu com ele pão em sua casa, e se foi dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia guiado, e cada um deles tinha deu uma peça de dinheiro e um pertence de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhos, chamou o nome de primeira Gemita, e o nome de segunda Queza, e o nome da terceira Helém Amut. Em toda a terra não se achava mulheres tão famosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança de seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vemos que Deus abençoou a vida de Jó depois. Que Deus multiplicou a bênção na vida de Jó. Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó. Não porque Jó merecia, porque Jó não merecia, mas sim para mostrar ao diabo que Jó é obediente a Deus. Que Deus conhecia lá na frente. Eu sabia que Jó não ia pecar contra ele. Então Deus abençoou Jó tremendamente depois. Muitas vezes Deus vai permitir tocar diabo para as nossas vidas, não para nós se consertar com Deus, para não sair da presença, ou também muitas vezes não porque a gente está no erro, não porque a gente pecou. Não é porque a gente nem sempre é porque a gente fez algo errado. Não. Se Jó, que não tinha pecado, não tinha feito nada de errado, já passou por isso, quem dirá nós daqui nessa terra? Acha mesmo que nós não vamos passar por prova? Nós não vamos passar no deserto? Nós não vamos passar por lutas? Tudo nós vamos passar. Só que nós devemos de igual Jó. Orar, jejuar, buscar, temer a Deus, não perder a fé, confiar em Deus. Hoje nós estamos passando por sofrimento, nós estamos chorando, amanhã nós vamos sorrir. Amanhã nós vamos cantar o nome da vitória. Amanhã nós vamos cantar a bênção, exaltar o nome de Deus. Tudo é um processo nas nossas vidas. Mas temos que somente confiar e orar somente para a palavra de Jesus, orar somente para Deus. Porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa rocha, e sem Ele a gente não é nada. Sem Deus a gente é pó, a gente é cinza, a gente é barro. Se Jó conseguiu passar por tudo que ele passou e venceu, e Deus abençoou, nós também conseguimos vencer. Segurando na mão de Jesus Cristo, nós conseguimos vencer tudo nessa terra. Qualquer situação nessa terra, se Deus estiver conosco, nós vencemos. Não porque nós somos fortes, nós somos merecedores, não. Porque Deus nos sustenta. Deus nos capacita e Ele nos prepara. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação de Jó, né? A história de Jó é um livro muito grande, profundo, né? Mas vale a pena a gente ir a fundo na história de Jó, para a gente aprender cada dia mais. A gente tem nada melhor do que a gente se aprofundar nas coisas de Deus. Se vocês gostaram, deixe, comenta, curte, para a glória do Senhor Jesus. Amém?